Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no programa o grande Cal Tóquio, também jornalista, que já realizou diversos trabalhos aí no segmento de games e também é bastante envolvido na cultura nerd, geek. Cal, tudo bem contigo? Fala, meu querido, boa noite, audiência que está nos acompanhando aqui no Spidercast, é um prazer estar aqui, tá tudo bem, meu querido, que bom que a gente está começando esse bate-papo, tô aqui à disposição, minha gente. É um grande prazer receber você aqui no programa, nós nos conhecemos ali na sala de imprensa da BGS, né, e correto. É bom termos essa oportunidade para trocarmos aí essas figurinhas aí da profissão, você que está aí há mais tempo do que eu, inclusive, com certeza tem bastante história aí para nos contar. Vambora. Mas antes de iniciarmos, né, nós temos uma tradição aqui nesse podcast, que a galera que nos escuta é um bando de nerd aí que quer aumentar o seu repertório. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias da cultura geek? Seja game, seja livro, seja filme, seja qualquer coisa que você queira estar indicando para esse pessoal que nos escuta. O que eu tenho consumido? Vamos lá. Eu tô lendo um livro que não é novo, né? Mas que eu gosto muito. Eu comecei no campo dos jogos digitais como um pesquisador informal, né? Falando sobre a cultura dos jogos de um modo geral, né? E aí eu ainda hoje gosto muito de ler quando aparece obras do gênero, né? Eu estou lendo agora, por exemplo, o Sangue, Suor e Pixels, né? Que é peraí que me foge o nome do artista, do autor, agora já do Jason Schreier, né? Uhum. A obra não é nova, né? A obra, se não me engano, é de 2016, 2017, né? E ele trata de algumas histórias que o Jason Schreier foi enfim, juntando, né, sobre os estúdios de desenvolvimento de jogos e a situação pela qual passam os desenvolvedores, os criadores, os artistas, os profissionais diretamente envolvidos com essa realidade, assim, e às vezes é muito difícil, né, porque você trabalhar com isso e viver disso, às vezes não é fácil, sobretudo quando você trabalha num estúdio independente, mas é uma obra bem interessante, é uma obra icônica, né? Estou lendo agora, não terminei ainda, já li algumas das histórias, né? Estou lendo um pouco também de Dungeons and Dragons, 5ª edição, né? Eu sou um feliz jogador de RPG, mais detidamente de D&D, há 35 anos, né? Mas eu ainda sou um jogador do D&D tradicional. Na verdade, eu estou no 2ª edição, né, no AD&D 2ª edição, né, que é um clássico que me acompanhou pela maior parte do período como RPGista, né? E agora, depois de idoso, eu estou lendo 5E para me atualizar com esse universo. Tem mais coisa, porque a gente está consumindo coisa o tempo todo, né? Eu vou hoje à noite, muito provavelmente, assistir o John Wick 4, que eu não vi ainda, né? Estou assistindo a Ahsoka. Tem outras coisas que eu gosto de acompanhar também, mas eu sou bem aficionado nerd também, né? Claro, estou assistindo, né, Legend of Vox Machina, que é uma animação do pessoal do Critical Role, que são jogadores veteranos também, eles têm um videocast há bastante tempo, né? E esse material agora é uma animação produzida a partir das experiências deles como jogadores, e tem a 2ª temporada que saiu recentemente, estou acompanhando. Então o tempo todo a gente está antenado com essas coisas, né? Tem que estar grosso modo, é isso. Principalmente quem trabalha com isso, né? Tem que estar o tempo todo consumindo pelo menos um pouco de cada coisa para poder falar sobre aquilo também, né? A gente gosta, né? É um negócio que... E é engraçado quando você fala com os amigos, né? Algumas pessoas não estão na mesma sintonia que você, né? Não. Aí você fala, não, porque a insígnia do Star Trek Nova Geração, né, do Next Generation, né? É diferente da série clássica. Eu quero falar, o quê?
Isso é uma coisa bem engraçada, que você fala assim, ok, não estou na audiência errada aqui, né? Não. Não, normal. Inclusive você falou aí do Dungeons and Dragons, né? Eu nunca fui muito de jogar RPG de mesa, mas eu escuto muito a galera falar e tenho amigos que jogam bastante, né? Eu não sei se teve Sei. algum tempo que o RPG de mesa ficou em baixa ou coisa do tipo, mas eu vejo que agora, acho que principalmente com a internet também, pelas jogatinas online, parece que o negócio voltou com uma força total. Não sei se ele foi embora em algum momento, mas me passa essa impressão de que ele voltou com uma força muito maior do que antes. Eu acho que ele ficou adormecido por um tempo, né? Teve um boom, né? O começo dos anos 90, né? Eu diria que ao longo de todos os anos 90, o RPG ele ganhou tração no Brasil, né? Uhum, Isso foi também um pouco ainda durante o período do começo dos anos 2000, né? E aí vieram vários sistemas, né? Veio o GURPS, veio o World of Darkness, que é lá o Vampiro à Máscara, sim. e Changeling, o Lobisomem, né? Werewolf, e várias outras, né? Vieram alguns sistemas brasileiros também, né? Tem o Opera, que é um sistema super interessante, né? Tem o pessoal da Tormenta também, que hoje está lá com a Jambô Editora, Uhum. e o sistema deles é bem simpático, né? Eles têm um sistema, inclusive, bem engraçado, que é um primórdio deles, que é o Defensores de Tóquio, que é o 3DT, né? E é muito engraçado, assim, porque é um sistema relativamente fácil, a história é muito boba, muito gostosa de jogar, né? Mas teve um período que realmente foi bem efervescente, e aí teve uma época que a gente acha que ele ia meio que acabar assim, porque os jogos eram caros, havia dificuldade de produzir material em português, né? A garotada foi se interessando por outras coisas, a pirataria do PlayStation 2 foi fazendo com que outras Uhum. pessoas migrassem para as mídias digitais, né? Para os jogos eletrônicos, mais do que para os jogos convencionais de tabuleiro, de carta e, sobretudo, os RPGs. E eu acho que então teve um tempo que ficou bem adormecido, né? E eu concordo contigo, eu acho que canais como o Discord, esses outros veículos que têm surgido, que têm permitido a interação online, realmente trouxeram uma nova tração aí para esse universo. Eu, particularmente, fico bem satisfeito. E recentemente teve aí também um outro game que foi lançado aí, que foi o Baldur's Gate 3, que eu ainda não joguei, mas eu tô ouvindo muita galera falar e que parece que ele. Parece não, ele tem uma ligação muito forte com D&D, né? Sim, E tem mesmo. parece que ele trouxe aquela coisa de uma partida de RPG de mesa misturado com jogos digitais. Não sei se você jogou ou se você tem interesse nele. O Baldur's Gate 3 ainda não, mas eu sou um fanático inveterado por Baldur's Gate, né? Eu joguei o primeiro e o segundo, assim, o primeiro talvez quase a exaustão, né? Uhum. No meu velho Intel, como é que é? Intel Pentium 3, Ah, né? sim, o Pentium 3. né? Que era uma máquina assim, uau! Né? Eu tinha feito um trabalho, né? Que eu sempre fui rapado, assim, né? Eu trabalhava com arte, e quem trabalha com arte no Brasil Ah, tá destinado a catar a milha, né? Sim, a ficar pedindo moeda na praça. E aí teve uma ocasião que eu fiz um trabalho enorme com umas maquetes, com uma grande empresa de telecomunicações, e eu recebi, sem brincadeira, uma bufunfa muito grande para a época, né? Isso foi em 99, né? E uhum. aí não deu outra. Eu troquei toda a cozinha, né, por móveis novos, fui viajar com a família para fora de São Paulo, né? E aí eu comprei um computador high-top com uma tela que na época era 17 polegadas, aquele ainda o tubo de raio catódico, o negócio parecia um foguete da NASA, Pra época era a grande isso tela, aí. né? E um Pentium 3 com um monte de memória, com um monte de coisa, eu gastei uma bala com o negócio. E aí eu tinha lá uma máquina que rodava bem os jogos e tinha o Baldur's Gate em mídia CD, né? Foi um delírio, né? Eu joguei aquilo à exaustão, eu gosto muito, né? Vale lembrar que a TSR, que era a criadora original do Dungeons and Dragons, a editora, né? Ela enveredou pelo campo também do desenvolvimento de jogos, não ela produzindo, mas com parceiros, e houve uma série de jogos de estratégia relacionados ao universo dos RPGs, né, que foram os primeiros RPGs eletrônicos, e Baldur's Gate faz parte um pouco dessa linha, já numa segunda fase, né, em que já não era mais a TSR, que era Atari também, eu não lembro quem fazia Baldur's Gate. Deixa eu pegar o Neverwinter Nights aqui agora, que eu já descobri quem é. Né? O Neverwinter é da Atari mesmo, né? Você vê como eu sou fã, eu tenho o jogo fechado aqui Que da ainda, né? hora.
Mas eu joguei muito Baldur's Gate, né? E eu acho que esse 3 que chegou agora, ele resgata muito dessa essência do que é o RPG eletrônico. Ele se parece muito de verdade com algumas possibilidades do RPG de mesa, né? Então, sim, estou muito interessado. Não baixei ainda, não joguei, né? Até porque eu tenho tanto jogo para jogar que Sei eu não como sei é. por onde eu começo, né? Eu sei como é. Mas eu tô curioso. O Baldur's Gate é um jogo que tá na minha lista pra eu jogar em algum momento. Eu não tenho pressa pra jogar, né? O jogo não vai sair lá do lugar dele. Mas em algum momento eu devo jogar, porque eu vi tanta galera falar dele. E tem gente até Sei, cogitando que ele vai ganhar o Game do Ano. Que eu falei, mano, eu tenho que dar uma olhada no que é esse jogo. Por que a galera tá falando sei, tanto sei. disso aí? É muito legal, né? Eu sou um fã, então, obviamente, eu chovo no lugar comum nesse quesito, né? Uhum. Mas eu acho que assim, esses jogos que são relacionados a RPGs, e aí você está falando também de StarCraft, está falando de Starfield, está falando de Warcraft, né? Vários jogos do nível. Eu acabei de comprar também o Skyrim, né? Uhum. Dragon's Dogma é um jogo que eu gosto bastante, joguei bastante também no Play 3, o Dragon's Dogma, né? São todos jogos muito gostosos, assim, cara, porque você vai, assim, a estrutura é mais ou menos a mesma, você vai vivenciando ali Uhum. a conversa com outros personagens e vai lutando e ganhando experiência, né? Mas são sempre aventuras muito imersivas, eu gosto bastante. Pega o The Witcher 3 também aí, porque é outro jogão. Eu não acredita que eu não joguei The Witcher 3 ainda, rapaz, né? Vale a pena. Desde que lançou assim no Brasil, isso tem aqui, uns 7 anos, eu acho, né? Recebi chave, né? Não joguei, admito que não joguei. Né? É um jogo longo. É um jogo que vai demandar aí de muito tempo, mas assim, tipo, não Sei, envelheceu nada. Então, não tá que perdendo nada. Quando você legal, tiver uma chance aí, pode jogar que. Pra mim é um dos melhores jogos, assim, um dos melhores mundo que abertos que eu já legal. vi. Ó, já me animou no assunto. Eu gostei muito da história, assim, eu li os livros, né? Uhum. E gostei bastante da história. Mas assim, é um game que, assim como eu acabei de falar do Skyrim não joguei ainda. Todo mundo jogou Skyrim, menos eu. Então, Eu não joguei Skyrim. acontece. Né? Não, somos dois, então, olha só. O Skyrim eu acho que eu já perdi. Amigos, né? O Skyrim eu acho que eu já perdi o time de jogar ele. Não, rapaz, o jogo é sempre bom, rapaz. Quando você tem oportunidade, né? Sempre bom. Cara, agora eu quero traçar aqui uma pequena linha do tempo, porque eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas normalmente quando a gente É, é envolvido nesse segmento mais cultural, isso vem ali desde a infância, com obras que a gente verdade. que marcaram a gente e tudo mais. E você lembra como tudo isso começou pra ti, que culminou em hoje você tá aqui trabalhando nesse segmento? Eu lembro, sim, assim, como você disse, são muitas referências, né? Uhum. Mas eu posso sintetizar um pouco, né? Eu fui um feliz garoto nos anos 60, né? Portanto, eu não sou nenhum jovem, né? E, à época, eu tive a feliz oportunidade de ter televisão. Nem todo mundo tinha televisão nos anos 60 ainda, né? Uhum. E a gente tinha. Então, eu assisti coisas como Spectreman, né? Como A Princesa e o Cavaleiro, né? E essas coisas eram fascinantes para mim, né? E várias coisas, né? Terra de Gigantes, Perdidos no Espaço, o Pica-Pau, né? Uhum. A coisa não acaba, né? Speed Racer, né? Essas coisas eram muito fascinantes para mim. Então, eu sempre gostei desse universo dos quadrinhos, das animações, né, e da ficção científica de um modo geral, né? Uhum. Então, nos quadrinhos foi natural que eu começasse, como todos os jovens da minha geração, com a Turma da Mônica e com os quadrinhos da Disney, né, que eram Uhum. profícuos aqui no Brasil, né? Mas tinha algumas investidas ali nos anos 70, né? Então, eu estou falando agora de final de 60 para começo de 70, né? Então você tinha, por exemplo, algumas editoras que apostavam em quadrinhos europeus, né? Então tinha Luke Luke, né? Tinha os... Como é que era o nome dos personagens? Né? Não vou lembrar o nome original agora, mas os Smurfs tinham um outro nome que não eram os Smurfs na época, Ah, eram tá. os Snuffs, né? Os Snuffs, né? Conheci os Snuffs, conheci vários quadrinhos do gênero, Asterix, que é a minha paixão incondicional desde sempre, né? Eu adoro o traço do Derzo e o humor do Goscinny, né? E essas coisas todas formaram, de certa forma, um arcabouço em relação às informações ligadas a esse universo nerd. E, em paralelo, já no começo dos anos 70, quando eu já era um pré-adolescente, eu estava com uns 10, 12 anos, né? Eu descobri que
havia uma biblioteca relativamente próximo de casa, e eles tinham uma coleção completa das obras do Isaac Asimov. Isaac Asimov era um autor de ficção científica, então, por exemplo, o filme que é conhecido como Eu, Robô, é inspirado numa história do Isaac Asimov, né? Ele tem um livro chamado Eu, Robô, que não tem nada a ver com aquela história do filme, né? Mas o filme é bem conhecido pelo título lá com o Will Smith, né? Sim. E eu já era um fascinado, já tinha lido algumas histórias do Isaac Asimov, né? E já tinha assistido, também tive a feliz oportunidade de assistir muito jovem o 2001, Odisseia no Espaço, né? E era fascinado também pelas obras agora estou com o Isaac Asimov na cabeça, né? E que também não é Ray Bradbury, puxa vida. É muito nome para lembrar. É muito nome, né? Do Arthur Clarke, Arthur Charles Clarke, né? E eu realmente era fascinado por essas coisas. Então eu fui lendo muita ficção científica e eu acho que isso, de certa forma, deu base para o meu futuro. E desde pequeno, eu gostando muito de quadrinhos, eu quis desenhar quadrinhos, né? Fui feliz nesse quesito também. Durante o período da minha vida, eu pude trabalhar com quadrinhos, eu não faço mais isso hoje há muito tempo, né? E eu acho que, à medida que você vai se envolvendo com isso, as coisas vão se expandindo. Então, eu gostava muito de Star Trek desde moleque, né? Falei agora há pouco de Terra de Gigantes, que era uma bobagem, mas era divertidíssimo. Perdidos no Espaço. Eu gostava muito dessas séries que eram pseudocientíficas e que passavam na televisão, né? E aí, quando eu tinha 14 anos, em 1977, eu fui no cinema, né? Devia ser, sei lá, tipo julho não era mais tarde, devia ser tipo outubro, né? Eu fui no cinema, era dia de semana, eu entrei num cinema ali no centro de São Paulo para assistir um filme chamado Guerra nas Estrelas. Porra! Eu já tinha lido sobre Guerra nas Estrelas, mas tinha me interessado, porque o tema era ficção, né? Ficção científica. E, cara, era uma space opera, era maluco, né? Pra você ter uma ideia, Alfredo, eu entrei no cinema às 2 da tarde, né? E saía às 8 da noite. Naquela época a sessão era corrida, acabava, ela começava de novo, você ia ficando. Né? Aí você ficava reassistindo o filme, né? E aí eu assisti o mesmo filme 3 vezes. Era uma coisa alucinante. Assim. Eu nunca tinha visto nada igual Guerra nas Estrelas. Né? Eu saí de lá do cinema com a fome tremenda, com a dor de cabeça maior ainda. Né? No dia seguinte eu comprei uma cartolina preta e pintei uma nave que parecia o Asa X, assim, e colei na parede de casa. Eu sabia que eu queria mexer com esse universo. Então, assim, só para reduzir um pouco, tem muito mais que originou outras referências também. Né? Não, mas fica à vontade, por favor. Não, eu diria que assim, Star Trek, Star Wars, né? Coisas como Conan o Bárbaro, né? Coisas como O Senhor dos Anéis, que eu assisti a animação do Ralph Bansky em 81, né? Era só a primeira metade da saga, né? Sim. Mas eu achei aquilo fascinante também, já era bem tarde, eu já era mais jovem, assim, não, né? Essas coisas todas, elas te municiam com um universo ficcional e narrativo, e você vai se envolvendo. E como eu havia dito, eu já era um desenhista. Aí, em algum momento, eu comecei a fazer pequenas modelagens, primeiro com barro, depois com argila, depois com massinha de modelar, que é a tal da plastilina, né? Não existia massinha biscuit quando eu era moleque, né? E depois com massa epóxi, que é aquela massa de fazer acabamento em hidráulica, né? Acabamento residencial. E aí eu fui trabalhar com isso, eu fui trabalhar com maquete, eu fui aprender a fazer maquetaria também, eu fui aprender a fazer boneca, eu fui para a TV, então tem um monte de coisa que ele vai somando ao longo da trajetória. Chega uma hora os caras começam a chamar de nerd, de geek, né? E você nem sabe direito o que é aquilo, né? E era uma forma meio pejorativa de te tratar, porque você era muito diferente das pessoas convencionais, e você era o tipo esquisito, né? Era ofensivo na época. Músicas, era pesado, assim, né? Você gostava das músicas que eram diferentes, você gostava de um universo que não era o convencional, né? Hoje, o nerd é o seu chefe, né? Hoje, o geek é o PhD, é o cara que é chefe do Google, né? Sim. Mas na época não era assim, né? E eu sei que em algum momento eu entendi que eu realmente fazia parte de uma outra parcela da humanidade, né? Que gostava de chafurdar conhecimento. Então, coisas como Carl Sagan, né, falando da obra Cosmo, que é uma saga famosa dele, baseada numa obra literária dele, né,
coisas como todo esse conhecimento tecnológico que a gente tem, muito empírico em relação à questão científica, né, desde o seu cerne. A gente vai ampliando conhecimento, você fala, cara, isso é genial, né? Eu quero conhecer mais, eu quero saber mais. Então isso moldou muito do meu futuro e da minha personalidade como um todo, né? Eu já estou há 15 minutos falando, você me desculpa, eu vou parar. Tá? Não, relaxa. Cara, pelo amor de Deus, eu sempre falo, eu gosto quando a pessoa fala. Eu fico em desespero quando a pessoa não fala. Porque... é horrível, né, cara? Tô indo fazer entrevista, tive uma cena BGS. Fui falar com um cara sobre um game lá na Avenida Indy, né? Ah, sim. E aí eu perguntei a coisa pra ele, não, é isso. Tá. Nossa senhora. E como é que tá assim? Tá assim. Putz. Tá, e o que vocês imaginam? Vai tal coisa, né? Você fala, bicho, a coisa não anda. Cara, é o desespero do Mas jornalista. A gente rebola, né? Desculpa, não. A gente tem que dar um jeito, mas, tipo, a gente. É um desespero, cara, porque você quer ter um assunto com o cara, você quer falar sobre aquilo, você quer que o cara desenvolva aquilo, o cara não desenvolve, manda um negócio direto, o programa tem que render, ou a matéria tem que render, então. Mas faz parte. Você fala assim, cara, eu sou um veículo de comunicação, eu tô aqui te dando audiência, eu tô aqui projetando o seu material, sabe para quem, né? Sim. Eu tava num site antes que a gente tinha. De 700 mil a 1 milhão de views por mês, né? Na Infosfera, isso não é nada, mas para a gente era bastante coisa, né? Aí você fala, cara, é 1 milhão de views, você não pode estar desprezando isso, né? Então aproveita esse momento. Nem todo mundo saca qual é, mas, enfim, né? A gente não conserta o mundo, nem a nós mesmos, que dirá o mundo, né? Sim, inclusive, né, até faço aqui um comentário, porque esse ano na BGS eu me foquei basicamente na Avenida Indy. Né, nos games. Sei, né, muito legal. Até porque eu acho que a parte de games da BGS, a principal tava ali na Avenida Indy, né? Porque, principalmente assim, que me dava acesso a um programa pequeno como o meu. Mas ano passado eu tentei me focar um pouco em outros stands, que eram aqueles stands mais periféricos de computador, que é basicamente o que tá mais na BGS hoje em dia. E, tipo, uma coisa que não é falando da organização da BGS em si, que é uma organização que eu acho excelente, ela dá oportunidade para nós estarmos lá fazendo essa cobertura, não é nada a ver com eles. Isso aqui eu falo, é uma crítica que eu faço aos stands. Você chega num stand da BGS e você fala, olha, sou o veículo tal, tô aqui para conhecer o que vocês estão no que vocês estão trabalhando aqui hoje, quem é o responsável aqui pelo stand que pode dar uma entrevista. E aí a pessoa não sabe o que fala, ela fala, eu acho que o Zezinho ali vai saber te dizer. Aí você vai no Zezinho, aí, eu acho que o Joãozinho ali, quem sabe. Você fala, pô, bicho, você tá no maior evento da América Latina de games, você sabe que a imprensa vai estar aqui para te entrevistar e você não tem um preparo para isso, sabe? É um negócio meio louco. Mas enfim, foi um negócio que me veio aqui na cabeça que eu me lembrei aqui agora. Não sei se você passa por isso, se você já teve alguma situação dessa. Já sou gato velho, sabe o que eu faço, né? Eu chego no stand e falo assim, tem alguém da assessoria de imprensa aí? Eu não pergunto quem é a pessoa, eu falo assim, tem alguém da assessoria? Não tem. Então tá bom, pode informar que hora que eu passo aqui, a gente tem uma entrevista, eu gostaria de conversar. Então você não dá, assim, você não vem pedir nada, eu estou te oferecendo, né? E às vezes, não, peraí, deixa eu tentar achar alguém. Às vezes o cara tá de rádio, procura pelo rádio, né? Eu lembro que eu fui esse ano no stand do Genshin Impact, né? Que é aquele game chinês, né? Sei. Tava bonito o stand, né? E aí eu fui lá uma hora, a moça que fazia essa parte de interlocução com a imprensa, né? Parece que também era uma apresentadora ali, né? Eu quero falar, ela tá no palco agora, você consegue esperar um pouquinho? Eu tenho o resto da feira inteira para ver, não, passa aí depois, né? Passei numa outra hora, eu falei assim, então, aquela moça não está mais. Eu tenho uma outra que ela é uma cosplayer que a gente sempre chama para os eventos, né? Ela entende tudo do Genshin Impact, ela é uma fã do game e ela pode falar com tranquilo. E eu pensei nesse momento que assim, a pessoa é melhor de qualquer assessor, ele quer vender a imagem do grande jogo, né? Uma pessoa apaixonada tem um outro viés, né? Ela tem um outro olhar sobre a obra, né? Cara, eu não subi ainda essa entrevista, eu tenho uma penca de coisa da BGS para subir ainda, né? Lá no Quebrando o Controle, que é o nosso site atual. Mas assim, foi um bate-papo super bom, assim, porque ela conhecia as personagens, ela conhecia os mundos, ela sabia explicar para o público qual a motivação do jogador para seguir a saga da aventura, né? E assim, e era uma moça
bonita, disponível, descolada, né? Foi ótima a entrevista. Então, é um pouco da gente chegar e bater na porta e falar assim, olha, eu sou o veículo X, né? Cadê o seu assessor de imprensa, né? Sim. Quem que me recebe agora? É um lado assim que eu tô aprendendo ainda, mas e que ao mesmo tempo, né? Tipo, eu às vezes também falo, mas poderia ter um preparo melhor também, né? Tem stand que tem preparo bom, sim, viu? Tem gente que às Tem. vezes de fato tá meio perdida lá. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Mas eu quero puxar uma outra polêmica porque você falou de Star Wars aí, né? Você acompanhou Star Wars aí desde o episódio 1, desde a Nova Esperança, né? Episódio 1 não, no caso episódio 4. Episódio 4, Episódio... muito bem. Mas... Corrigiu em tempo. Tipo, pra quem não manja aí, começou pelo 4, depois Sim. que a gente teve a primeira trilogia, que foi ali onde eu conheci a saga, né? E depois eu tive interesse e fui atrás dos outros. Mais recentemente, né? Eu não vou nem entrar no âmbito das séries, mas a gente teve aí uma última trilogia, que é uma trilogia que dividiu bastante a opinião do pessoal. Né? E eu queria saber, você que é um fã das antigas, qual foi a sua visão dessa última trilogia que saiu aí? Se você saiu satisfeito, se você está insatisfeito, por favor, sinta-se à vontade para dizer o que você sentiu aí depois desse último trabalho. Olha, a trilogia mais recente, ela foi difícil, né? Uhum. Assim, sabe que o J.J. Abrams, né, que dirigiu o primeiro e último filme da trilogia, e foi o produtor executivo da saga, né, ele admitiu que ele não conhecia em profundidade esse universo. Ele foi despreparado para isso. Né? Se ele tivesse feito lá alguns bate-papos com o Dave Filoni, não estou nem falando dele falar com o George Lucas, né, que obviamente teria sido ideal, né? Sim. Mas se ele conversasse com o Dave Filoni, que é um profundo conhecedor de Star Wars, em detalhes mesmo, né? Filoni realmente é uma sumidade, assim, o cara é uma enciclopédia, né? Talvez ele tivesse tido uma outra inspiração. Eu acho que o episódio 7, por exemplo, ele emula de uma maneira irregular, eu estou sendo bem generoso com as palavras, né? O episódio 4. Aquele espírito do episódio 4, né? Assim, ele chega a ser, assim, na estrutura da condição narrativa do roteiro, ele chega a ser ipsis litteris. Então, no momento tal, acontece X coisa, que é como teve a dinâmica de roteirização do episódio 4. Né? Mas não tinha o mesmo apelo, porque era uma outra coisa. Enfim, você vai dar um desconto para ser, ok, é o primeiro da saga, né? Nem sempre os caras sabem como retomar o negócio, vamos em frente, né? É o Rian Johnson, que é o diretor do segundo. Isso, ele veio lá com os últimos Jedi. Isso, então, né? Eu acho que ele fez uma coisa bem interessante, porque ele jogou bastante do que o Abrams tinha feito no episódio 7 fora, né? E enveredou por um caminho bacana. Só que era pouco canônico em excesso que ele fez, né? Então era uma estrutura bem interessante, mas que se perdeu, né? E aí veio lá um 9 para juntar tanta ponta solta, né? Que o 9, coitado, assim, era quase um tricôzão de tudo, né? Mas um tricô que não gerou uma peça que enche os olhos, assim, nossa, parece o tricô da vovó, né? Era uma coisa meio comprada no mercado paralelo, assim, né? Então eu acho uma pena que eles tenham perdido a oportunidade. Realmente foi o resultado final da última trilogia foi muito próximo de um fiasco, né? E eu acho que desde então, né, Star Wars vem tentando buscar ou reconquistar a sua identidade perdida. Sim. Como eu acompanhei desde 77, né, eu entendo que mesmo a saga do começo dos anos 2000 também tinha uma dificuldade ali sim, também, né? Eu entendi muitos anos depois, né, a intenção do George Lucas, né? Porque era tão diferente da trilogia original, né? Que você fala, cara, né? Mas o Lucas é um cara que sempre gostou de se divertir, ele gostava de filme do Flash Gordon, né? Ele fez lá o American Graffiti, que é o primeiro filme dele, que era uma bobagem super divertida, né? Era um cara que gostava de um viés venturoso, assim, nas suas narrativas, né? E eu acho, e depois que você entende, ok, o cara ampliou o universo Star Wars, que de fato estava confinado à primeira trilogia, ele
conseguiu dar concretude ao que é o universo, e não apenas Uhum. aquele problema ali entre vilões e heróis dos episódios 4 ao 6, né? Mas também teve uma narrativa irregular, assim, teve excelentes momentos e alguns que a gente aceitou, porque afinal de contas era George Lucas e era Star Wars, né? Ameaça Fantasma, até Mas hoje eu considero aquele filme um tédio de assistir, a maior parte dele. não, cara, eu adoro, por exemplo, né, a corrida dos pod racers, né? Sim. Porque assim é muito bem ura aquela sequência toda, né? É muito cinema de verdade, assim, né? Mas ainda que seja bacana, você tem lá um antagonista que nem é vilão, né? O cara que está lá na corrida junto com o pequeno John Boy lá, né? Com o pequeno Anakin, né? Mas é um antagonista bobo, né? A estrutura toda do filme é bastante deficitária de fato, né? Uhum. O segundo filme me parece melhorzinho, né? Sim. Eles acertam um pouco na condução. E a motivação do Anakin para virar Vader no terceiro, né? Você fala assim, não, ele deve ter sido hipnotizado pelo Palpatine, porque ninguém, de fato, né, joga fora virtudes, né? Com o objetivo assim, não, mas eu vou eternizar a minha amada. Né? Ah, É muito bobo isso, né? é, Eu acho que o Lucas devia ter feito melhor essa lição de casa, mas ele não me perguntou nada, então ele não liga para a minha opinião. Né? Mas podia ter sido melhor. com certeza. Ele perdeu muito tempo naquela trilogia e É, parece que quando chegou no final ele, putz, agora o Anakin tem que ficar do mal, então tem que fazer qualquer coisa aqui pra ele ficar é. do mal. Pois Né? é, mas eu acho, cara, assim, a intenção, a ideia por trás da transformação do Anakin no vilão, ela é uma ideia muito boa, mas ela não foi bem construída, Sim. lamentavelmente, né? E assim, já foi, o Lucas nem liga mais para isso, ele está lá trilhardário e já deixou a marca dele, nem mais no cinema, mas na cultura pop universal, né? Uhum. E tá aí, né? Eu acho que tem coisas boas que saíram depois, né? Então, eu estava falando da Soca, que eu comecei a ver agora, né? Eu gosto muito da personagem, né? E acho que a Rosário Dawson faz um belo papel ali, né? Gosto muito do Mandalorian. Acho que, assim, para mim, o melhor filme de toda a saga Star Wars, acredito, isso é opinião minha, tá? O melhor filme não é nem o episódio 4, embora seja, assim, o meu filme de paixão desde sempre, né? Mas é o Rogue One. Rogue One é excelente. Eu, eu acho o Rogue One sensacional, né? Ele é o melhor prequel que eu já vi na minha Uhum. vida. Né? E tem, por exemplo, agora a série do Kenobi era só razoável, né? Eu falei do Mandalorian que eu gosto muito. E Andro, por exemplo, eu acho que ele pegou toda a saga construída Uhum. dos episódios 1 e 3 e 6 a 9 e 7 a 9, né? E expandiu com muita densidade narrativa, assim, com muita qualidade assim, é um filme que é quase assim, na minha modesta opinião, né, é quase como se o cara pegasse todo o Holocausto, né, todo o histórico do Uhum. Holocausto que a gente conhece, né, da Segunda Guerra para cá, e convertesse aquilo numa história que te envolvesse de fato, e falando das mazelas do mundo e da humanidade por meio da ficção. Né, eu acho Sim. um belo trabalho, de fato. Inclusive eu também até incluo aí na parte de games, a gente teve aí de 2019 pra cá 2 jogos que foram a série Star Wars Jedi Fallen Order e depois esse ano Aham. teve o Jedi Survive, que são histórias que se passam ali entre o episódio 3 e o episódio 4, que mostra a história de um outro Jedi, um Jedi sobrevivente daquele massacre que o Anakin fez, Sim. o Cal Kestis, o nome desse Jedi. E, cara, Aham. muito bom, assim, tipo, quem pegou aquela narrativa pra fazer, você percebe que é uma pessoa que tem conhecimento de Star Wars, que é uma pessoa que é Sim. fã da série e que é um fanservice total, mas é um fanservice bom, no sentido bom da palavra, sabe? Realmente, quem é fã e gosta de games, eu acho que Star Wars, a série Jedi, tanto o Fallen Order como o Survive que saiu esse ano, é obrigação jogar, cara. Pois é, e tem uma coisa boa no que você está falando, que a gente percebe que, na verdade, assim, depois que o Lucas expandiu o universo a partir dos episódios 1 a 3, né, você vê que, assim, existem muito boas histórias para serem contadas sobre Uhum. esse universo. Não precisa se limitar ao núcleo de Jedi
da família ali, né? Da família Skywalker. Né? Tem muita coisa que pode ser de fato produzida, né? Lamentavelmente, a última trilogia não soube fazer bom Uhum. uso disso. Quem sabe a próxima, se houver, né? É. Os caras acertam e a gente vai aplaudir em pé de novo. Essa trilogia atual, ela me parece que foi uma guerra entre o J.J. Abrams e o outro diretor dos últimos Jedi. Parece que era Sim, tipo um tentando desfazer o que o outro tinha feito, né? foi mesmo. Então o J.J. chegou lá, criou uma história. A Rey é uma personagem misteriosa, ela é alguém. Aí chegou o outro lá, o Ryan Johnson chega e fala: Não, não, ela Sim. não é ninguém, ela é qualquer. Ela não é importante. Né? Esse outro aqui que é. O Snoke, que é um vilão que parecia ser um puta do vilão, vai morrer aqui de uma maneira insignificante também. Né? E qualquer pessoa pode ser um Jedi agora. E aí chega o JJ no episódio 9 e aí vai tentar desfazer tudo que o outro já tinha desfeito. Aí ficou essa. Vamos combinar que o retorno do Palpatine poderia ter sido uma ideia maravilhosa e que foi um desperdício de criatividade também, né? É horrível como o cara aparece, né? Ele parece um Munhal de vida eterna. Eu acho que essa história do Palpatine voltar foi o JJ tentando desfazer o fato de que o outro lá matou o Snoke. Porque eu acho que toda essa Sim, trama, provavelmente que o JJ tinha pensado no início, seria pro Snoke. O Snoke que seria o avô da Rey. E que talvez o Snoke seria, sei lá, um neto do Palpatine, alguma coisa do tipo. Eu acho que o Palpatine sei. não ia. Tava cotado pra voltar. Foi uma coisa ali feita de Não última tava, hora, né? mano. Acho que Também acho o. que não, né? Eu acho que o Snoke era quem ia fazer esse papel, mas aí deu no que deu, né? Então, mas a gente estava falando, eu comentei aqui da motivação do Anakin de virar o Vader, né? Que eu achei que ela foi uma construção que poderia ter sido realmente boa e não funcionou, mas a motivação do neto dele é um lixo. Total, nossa senhora. Cara, você fala, não, não tô vendo, não tô assistindo isso, Que vilão merda aquele ali. né? Puta merda, Assim, mano. vai fazer terapia, meu filho, né? Que coisa, né? Papai te ama, mamãe te ama, tio errou, mas a gente sempre tem um tiozão na família, né? Tio errou, tá tudo bem, né? E outra Não coisa dá, não que dá. não casa muito, que assim, o Luke, ele era aquele exemplo do herói clássico, né? E Sim. aí tiveram que trazer ele pra esse herói moderno, que é esse herói depressivo, que tem as Vá dúvidas. lá, vá lá. O herói clássico pode ser também o herói trágico, né? Se você Sim. pega, por exemplo, Hércules, né? Hércules não é um grande herói, né? Hércules ele cometeu um genocídio com a própria família, né? E ele foi peregrinar para expurgar isso tudo, né? Então a gente pode brincar um pouco essa questão também dos heróis, né? E tirá-los do lugar convencional. Ninguém é assim, é Superman assim, né? Eu vim de fora, fui acolhido, Uhum. né? E eu amo todo mundo. Vocês podem me encher de kryptonita, eu vou amar vocês para sempre, né? Não existe isso, né? Então, o Luke, ok, eu não acho que seja ruim, né? Que a queda do Luke para depois para ter um retorno, assim, uma ascensão, como diz Uhum. a saga nova, né? Mas é tudo muito mal costurado, como você disse. Eu também acho que tem uma briga que devia ter dado um sabre de luz para cada diretor e falar assim: briguem, quem vencer leva a saga, né? Eu queria saber como foi que surgiu assim o primeiro momento que a primeira porta que se abriu pra ti ou a primeira porta que você abriu, né? Como foi esse momento, essa virada de chave pra ti? Tem umas coisas que são engraçadas, como eu falei para você, eu também fui quadrinista, né? E eu não fui um quadrinista brilhante, assim, eu não, né, não fiz nenhuma saga sensacional nem nada, mas eu gostava de desenhar e queria fazer quadrinhos, né? Aí surgiu uma ocasião, que talvez tenha sido a primeira grande oportunidade que me surgiu em termos artísticos, né? Eu tinha um amigo que fazia ilustrações, ele fazia um jornalzinho para uma empresa de transportes que não existe mais no Brasil hoje, né? Uhum. Mas esse amigo ele fazia um jornal de uma empresa de transportes aqui do Brasil, né? E aí os caras da empresa de transporte nesse jornalzinho queriam fazer uma coisa voltada para a garotada, para os filhos dos funcionários, né? Uhum. E aí, tem um amigo que desenha aí, né? E me chamou, eu fui numa reunião com os caras, né? Eles queriam, enfim, né? Vamos criar um personagem que pode ser o Caminhão, que é o
obviamente é o ícone da empresa, né? E eu criei o Tino e o Tom. O Tino era um menino e o Tom era o caminhãozinho de brinquedo dele, né? E aí, quando o Tino precisava, o caminhão de brinquedo era um caminhão grande, e a despeito do Tino ter apenas 12 anos, ele era o motorista do caminhão. Aquelas coisas que a gente só vê em anime japonês, assim, né? Que contraria toda a legislação vigente. Né? Mas os caras gostaram, né? O meu traço nem era um traço brilhante, né? Na época eu me achava o máximo, claro que a gente sempre se acha assim, o rei da cocada, né? Olhando eles, eu falei assim, o cara desenha, né? O fato é que eu fiz algumas dessas historinhas do Tino e do Tom, né? Isso foi muito legal, porque isso ganhou uma outra repercussão, né? E aí, em paralelo com isso, eu estava trabalhando em agência de propaganda, né? Daquela que a gente desenhava à mão ainda, não tinha computador nas agências, né? O computador era aquela coisa que ficava lá no Prodan, na IBM, né? Você não tinha, alguém tivesse um computador em casa era uma novidade, assim, né? Sim. E aí eu estava trabalhando com ilustração e eu comecei a fazer faculdade e eu já modelava algumas coisas como eu falei, com massinha, essas coisas, né? Com tudo que eu pegava, eu gostava de modelar, né? E aí, na faculdade, né, os caras começaram a mostrar uma técnica que era do tipo personagem do Muppet Show, né? Os Muppets são personagens que existem até hoje, né? E aí eu queria fazer aquele tipo de boneco, mas eu não sabia fazer aquela coisa que era volumétrica e tudo, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a comprar blocos de espuma sólidos, né? E eu esculpia com tesoura, assim, né? Ia picotando com a tesourinha para dar forma. Então eu desenhava umas coisas bem engraçadas, assim, né? E fazia aqueles bonecos. Então eu fiz várias dessas cabeças, assim, né? Eu não tinha que fazer, eu morava sozinho, né? Já era um garoto que já estava sozinho aqui, então ia fazendo isso, né? E apareceu, então, o primeiro item, só para realocar um pouco historicamente o que você está falando, né? Foi esse surgimento dos quadrinhos da minha vida, de eu poder trabalhar com quadrinhos e a projeção que isso me deu. Que da hora. Em paralelo com esses bonecos, com essas cabeças de bonecos, né? Eu vi uma vez num anúncio na Vejinha, que é aquela revista que vem, né? Aquele encarte da cidade que vem na revista Veja, nem sei se existe mais isso hoje, né? Tinha um anúncio de um estúdio que ia fazer um trabalho com uma maquete enorme, assim, eles estavam procurando pessoas que eram maquetistas e pessoas que eram modeladores, né? Eu falei, eu faço umas coisinhas de barro, de argila, né? Vou levar, né? Aí peguei aquelas cabeças que eu tinha lá, né? Encaixotei aquilo, né? Então ficou um caixote enorme, aquela cabeça do tamanho da cabeça da gente, né? Levei, sei lá, não sei se foram 2 ou 3 cabeças, que eram bem engraçadas, né? E aí quando o cara que era do estúdio olhou aquilo, falou, mano, você tá dentro, olha o que você faz, né? E foi muito legal para mim, né? E aí os caras falaram assim, olha, a gente vai fazer os bonecos, eles têm a escala tal, né? Com massa epóxi para durar bastante tempo. Eu, cara, eu nunca modelei com epóxi, eu não sei fazer isso, né? Foi muito tão engraçado, né, porque eu não botei fé no meu taco. E o cara do estúdio, lamentavelmente, é uma pessoa que já faleceu hoje, né? O cara falou assim, mano, olha o que você faz com espuma. Quem é que olha para um bloco de espuma e diz que vai ser um treco engraçado desse, né? Só muda o material, o veículo, né? Assim, a expressão você já tem. E foi o cara que me ensinou que eu sabia fazer o que eu sabia, porque eu não tinha certeza disso, né? Então eu acho que acontece na vida da gente tropeçar em oportunidades, né, que às vezes você não põe fé no seu taco e alguém enxerga o teu potencial, isso é muito bacana, né? Acho que ali foi um divisor para mim, né, porque dessa maquete eu fiz outras maquetes, eu fiz outras coisas, eu fui trabalhar em televisão, né, e depois a coisa cresceu, então foi muito satisfatório para mim ter tido essa oportunidade de começar e alguém olhar para mim e falar assim, você é bom, né? Isso aconteceu com os quadrinhos, né? Que eu também não sabia que eu ia conseguir fazer uma história em quadrinho, né? Eu tinha o desejo, já desenhava em casa, né? Tinha umas histórias, até hoje guardadas as minhas histórias de quando eu tinha 12, 13, 15 anos, né? Você nunca imagina que você vai trabalhar de fato nisso. No quadrinho, alguém falou, gostei do que você fez, bora, né? E aí, depois, no campo das maquetes, das modelagens, você, não, bicho, você é bom mesmo, pode sair em frente que você só não sabe disso. Então, eu acho que, para todo mundo, né, deve valer esse tipo de coisa de você romper com os seus próprios temores, né? A gente
não bota fé no nosso taco, né? Eu fiz isso a maior parte da minha vida, assim, eu não achei que eu estivesse elegível à condição de um profissional que eu almejava ser, né? Mas alguém conseguiu enxergar isso em mim, então eu acho que a gente tem que perseverar, né? Se você está nos ouvindo agora e de alguma forma essa história faz sentido para você, tente romper isso, né? Provavelmente você é tão focado em conseguir fazer o seu melhor que nem você sabe que você já está numa qualidade aceitável e que pode melhorar ainda mais. Com certeza. Você falando aí de quadrinhos, né? Meu TCC da faculdade foi sobre histórias em quadrinhos, né? Ah, que legal, hein? Eu fiz um documentário sobre quadrinistas nacionais que produzem super-heróis baseados na Sei. cultura americana, de super-herói Ah, que americano. legal. Depois eu mostro pra Sei. você como ficou o Por documentário. favor, nossa, já pirei, né? Tá- Tem Overman no seu TCC? Não, cara. Eu conheci uma galera inicialmente do Rio, né? Mas que Não, também acabou se dividindo para várias pessoas do mundo. Então tem lá o Hugo sei, Máximos, que ele tem a Liga Vingadora, tem o Rafael sei. Tavares, tem os Invictus, o Bombeiro Mascarado, essa galera aí. Legal, legal. Mas você ficou um trabalho bem bacana, cara. É um trabalho que eu me orgulho Sei, bastante, que de certa forma acabou meio que sendo o começo aqui desse podcast também. Né? Quando eu sei. comecei com o podcast, o primeiro que eu chamei foi um quadrinista. Né? Muito Então, legal. Tem gente boa, né, rapaz? Nossa, fico sim. impressionado. Não, tem uns trabalhos aqui que não deixa a desejar nada em relação aos trabalhos de fora, cara. É um negócio com uma qualidade Sei. absurda e pior ainda, os caras tiram do próprio bolso pra fazer. Então, É verdade. agora você falou que você trabalhou na TV aí. Como foi isso? Como é que você chegou à TV? Então, eu em algum momento, quando eu estava na faculdade, surgiu uma oportunidade, né? E uma amiga que estava em outro curso, né? Mas era muito amiga minha e gostava também do trabalho. Engraçado como as pessoas gostam do seu trabalho e você não Uhum. põe fé, né? Mas ela gostava do meu trabalho, e aí ela já tinha trabalhado numa agência de propaganda, a gente trabalhou um período juntos, depois ela foi para uma outra agência para fazer uma coisa com efeitos e tudo, e efeito, assim, você não tinha computador como a gente tem hoje para fazer efeito, era tudo Sim. diferente, né? Aí aconteceu dessa outra agência, né, ela ir para a Fundação Roberto Marinho, que na época era em São Paulo, hoje é lá no Rio, né, faz bastante tempo que está lá no Rio de Janeiro, né, e a Fundação fazia o telecurso segundo grau, fazia Globo Ciência, Globo Informática, Globo várias coisas que eram os programas, né, Uhum. e aí ela me procurou uma vez e falou assim, vai abrir uma vaga para ilustrador na fundação, né? Eu vou sugerir o seu nome. Você está afim? Eu falei, claro que eu estou afim. Né? Com certeza. E aí passou um processo. Eu sei que havia mais pessoas interessadas também, né? Eu não vou chamar de destino, porque eu não sei no que crer nesse quesito, mas de alguma forma, né? A pessoa que foi escolhida fui eu, né? Então eu fui para lá e eu fiquei na fundação até ela mudar de São Paulo, que não demorou muito, né? Mas cerca de um ano depois a fundação já estava no Rio de Janeiro, mas foi um período muito, muito rico trabalhar numa produtora de TV que era, tanto que a gente fazia as produções na própria fundação, né? E a gente gravava na Rede Globo. A Globo não era lá na Zona Sul, como é hoje, né, naquela região do Brooklyn, Sim. ela era ali na Avenida São João, né, perto de onde hoje é a estação Santa Cecília do metrô. Né. Então a gente gravava esses programas, onde tinha um equipamento de maior qualidade, né, a gente gravava nos estúdios da Rede Globo, né. E foi muito, muito aproveitoso isso, ainda que por um curto período, porque depois eu saí de lá, né, porque a fundação mudou para o Rio, como eu disse, né, fui para uma outra agência, depois eu montei uma agência com um amigo, depois eu fui trabalhar com outras coisas também, né, e aí mais tarde eu estava, o que eu estava fazendo, minha gente? Eu estava com a minha cenografia, né, eu já tinha me formado, né, eu tinha um sócio coreano, a gente tinha uma cenografia, éramos duros, a gente via fazendo coisa assim para shopping, isso, mas era muito. Ser empreendedor no Brasil é sempre uma coisa bem difícil, sobretudo quando você começa e não tem nenhum cacife, assim, né, nenhum amigo importante, né? Mas a gente estava nessa pendura, e aí uma amiga que também estudou comigo na faculdade me procurou e falou assim: olha, tem uma vaga para cenografia aqui no SBT, né? Te interessa? Eu falei, lógico que me interessa. Aí eu fui para o SBT, fiquei trabalhando lá uma época fazendo adereçamento, né? Fiz umas coisas de cenografia, depois eu fui para um núcleo que era só de novelas para fazer também adereçamento das novelas. Então foram
coisas todas muito, muito agradáveis, porque elas complementavam um conhecimento que eu tinha, às vezes, só no campo cognitivo, assim, né? Muita leitura, né? Eu ia muito para o Centro Cultural São Paulo, né, que era o único lugar na época que tinha bastante livro importado. E alguns desses livros falavam sobre maquiagem, né, para você trabalhar com materiais que eu não tinha acesso no Brasil, como, sei lá, espuma de látex, né, falava sobre processos para a construção daquelas pequenas maquetes que a gente via nos filmes de Hollywood, né, e isso só existia importação de livro na época, as importações eram uma fortuna, né? Então, lá no Centro Cultural eu podia parar num lugar e ficar lendo o tempo que eu quisesse, né? Então, algumas coisas eu tinha conhecimento técnico, mas não prático, né? Uhum. E aí essas vivências com emissoras de TV me deram essa possibilidade. Eu já trabalhava com os bonecos, como eu falei, e foi lá no SBT que eu comecei a fazer boneco, como a gente conhece hoje, esses bonecos do Cocoricó, por exemplo, que era uma Que da técnica que hora. eu não conhecia. Então você vai ampliando o conhecimento o tempo todo, assim, né? E foi muito festivo isso para mim, muito, muito positivo. Mais tarde, né, a então editora Manchete tinha um programa de TV com os personagens, né, e eu trabalhei com esses personagens também, então tive a oportunidade de também estar com um pé lá na TV Manchete do Rio, né, mas isso mais incipiente, eu não era a pessoa que estava à frente disso, né, mas continuava com esse universo da cenografia e dos bonecos. Então são coisas muito gostosas da gente ir trabalhando e as coisas elas vão emendando uma na outra. Você não conhece uma coisa, aí daqui a pouco você descobre, né? Você tem a oportunidade de experimentar nesses estúdios, né? Tem coisa que dá ruim, né? Eu lembro que a gente teve uma vez, a gente fez um boneco da Tartaruga Ninja que era para vestir, né? Uhum. Que era para merchandising em loja, né? E aí o dono do estúdio que eu trabalhava foi lá e fez um teste que ele falou, olha, vamos pegar aqui esse 1 litro de látex e vamos ver quantos mililitros de tinta verde a gente coloca aqui para dar a coloração da tartaruga, né? Uhum. Que a gente vai usar esse látex para fazer a borracha, para fazer tudo, né? E ok, né? Aí fizemos o teste, tá bom, então tá. Então se a gente coloca 1 gota para 1 litro, né? Então, se a gente tiver 10 litros, são 10 gotas. Se a gente tiver 100 litros, que era bastante tartaruga que ele fazia, Uhum. mas, se a gente tiver 100 litros de látex, né? A gente coloca lá X gotas proporcionalmente, né? Só que esse material é concentrado. E a gente não tinha essa vivência. A hora que você colocava o X eu sei que o látex da tartaruga virou um petróleo, assim. É uma coisa Caramba. escura, né? E assim, você não reverte isso, né? Então a gente guardou muito desse látex de borracha já pigmentado com aquela cor horrorosa, né? E usando de pouquinho, né? Para refazer e chegar no tom da tartaruga. E a gente usou isso por um tempão depois para outras coisas também, né? Uhum. Mas é louco essa coisa de que você vai experimentando aos poucos, né? E vai descobrindo. Por sorte, não fui eu que inventei esse negócio, não. Eu tinha perdido emprego naquela hora, né? O dono do estúdio Que deu a aventou o ideia. fato e falou: bom, o prejuízo é meu, vamos seguir, né? Mas foi um período muito agradável e descobrindo essas coisas e ampliando o universo de conhecimento, de técnicas, né? Que é até engraçado, porque de vez em quando o pessoal fala assim, como é que vai ser tal coisa? E você sabe, vai lá e faz com a pessoa. E agora, onde é que você aprendeu isso? Eu falei, bicho, eu já não sei, mas nessa vivência, né? Onde foi que eu aprendi essa técnica? Mas eu sei que eu aprendi. Né? Em algum momento da sua vida você É, aprendeu aquilo ali e utilizou. E depois disso, você também entrou para parte mais de escrita também, de texto, não foi? sim, sim. Isso já aconteceu mais tarde, né? Isso já foi depois dos anos 2000. O fato é que, embora a gente não tenha entrado nesse campo ainda, eu trabalho também no Sesc São Paulo, é uma instituição cultural, uma empresa, Uhum. né, que trabalha voltada para esse viés da cultura, né? Sim. Isso também, para mim, foi um grande diferencial, porque você está imerso num ambiente em que se respira a cultura, em que se defende a cultura em tempo integral. Isso é muito enriquecedor para a gente, né? Mas eu estou no Sesc há bastante tempo, como eu disse, né? E eu sei que quando foi mais ou menos por volta da virada dos anos 2000, aconteceu um programa de cultura digital no Sesc, que ele oferecia lá uma coisa que parecia um cybercafé, né? Uhum. Com uma outra proposta também de cunho cultural e socioeducativo, né?
E aí eu fui convidado a ficar à frente desse programa, porque eu já mexia com computadores, né? Eu já tinha feito bastante trabalhos com computador desde dos anos 90, né? Eu aprendi a trabalhar, por exemplo, em 92, né? Eu aprendi a trabalhar com Paint, que era uma ferramenta que já existia no Aham. Windows, né? E aprendi a trabalhar com o Corel Draw 2, que era um programa de vetor que era ruim, que dava um monte de Eu bug, né? fiz curso de E aí CorelDRAW. depois não tinha curso na época, né? Você não Eu, tinha nem livro em português com essas coisas, né? eu fui fazer anos depois o curso disso aí, era ruim pra caramba. Aí eu sei que em algum momento ali também, acho que em 93, 94, eu aprendi a trabalhar com Photoshop, né? Que Uhum. era, a versão que eu tinha era do Photoshop 2.5, né? Eu ainda tenho, para você ter uma ideia, ainda tenho a mídia em CD Que da do hora. Photoshop 4 até hoje, a mídia original do CD, né? Que eu guardo aquilo com muito carinho, foi onde eu usei bastante, né? Depois com propaganda, com uma série de coisas. Mas eu sei que eu já trabalhava com computadores, né, então já conhecia bastante dessa mídia, né, já era bastante envolvido nesse assunto. Apareceu esse programa no SESC, eu fui lá trabalhar com isso, né, disseminar essa cultura digital. E aí, óbvio que durante esse tempo a gente começa a pensar também nos videogames, né? E aí eu tinha um rapaz que era educador nesse espaço comigo, né? E um dia ele falou assim, cara, sabe que a gente consegue pegar um FIFA, né? E espelhar e jogar em mais de um computador, a gente consegue fazer os caras jogarem em rede? Você está brincando. E o moleque, né? O jovem é todo cheio Uhum. de envolvimento com a tecnologia, né? Ele entendia muito mais do que eu e ele conseguiu de fato fazer esse espelhamento da coisa. E você podia conectar dois computadores e fazer tipo um deathmatch que a gente fazia com o Doom, né? Mas era jogando em dois computadores o Sim. tal do FIFA, né? E isso foi um massa, a gente ganhou, assim, a molecada via o tempo todo, né? Aí depois vieram outras coisas que eram também mania, como o Tibia, que foi jogado a exaustão Uhum. naquelas máquinas, né? Tinha um jogo que era de gerenciamento de time, era o Futsim, que era para Brasfoot? você administrar o Brasfoot e o Futsim, eram os dois, né? Que você administrava os times de futebol, né? Uhum. Isso assim, invadiu as máquinas também, a garotada vinha o tempo todo jogar, né? Eu sei que nesse momento, estou falando aí de 2001, 2002, a gente começou a entender também o jogo como um motivador para os jovens para algo mais do que apenas o jogo, né? Eu já gostava, eu já era um nerd desde sempre lendo sobre essas coisas, né? E aí eu ia acompanhando as revistas de videogame que tinham na época, tudo, né? E aí eu comecei a entender que valia a pena fazer algumas ações sobre isso, né? Enfim, em 2004, né, eu tive a feliz oportunidade de propor numa mostra de artes do Sesc São Paulo, né, da gente fazer em paralelo com a mostra de artes uma mostra de games brasileiros, né? Boa. Aí eu convidei algumas pessoas, né? A Lê Machado, que é uma diretora de cinema, que faz animação também, ela tinha já dois games criados em meados dos anos 90 e em começo dos anos 2000, que eram dois games de mídia em CD-ROM, não estou com nenhum deles aqui, né? Tá tudo lá na sala, né? Mas era o Monstruário, que era um game do Zé do Caixão, né? E um outro game também que era de uma vivência que tinha a Cleópatra. Quem fazia a voz da Cleópatra era a. Meu Deus, como é que é o nome da atriz? Agora me foge, mas é que fazia a Magda lá no Sai de Baixo. Uhum. Daqui a pouco, Marisa Orff, né? Legal. Que fazia a voz da Cleópatra no jogo era Marisa Orff, né? E aí enfim, né? Eu consegui fazer essa amostra, isso foi muito bacana, né? Eu conheci muita gente ligada ao desenvolvimento de jogos naquela época, que ainda era bem incipiente, era muito mais difícil produzir jogos naquela época, você não tinha ferramentas como a gente tem hoje, como a Unreal disponível, né? Como a Unity, que também que ganhou mercado na última década aqui no Brasil, e outras ferramentas do gênero, né? Mas havia uns desbravadores aí, né? Tem o Renato De Giovanni, que ainda hoje está aí conosco também produzindo jogos, é um decano do meio, ele começou em 83 fazendo Amazônia, né? A Amazônia também está lá na sala, enfim, a gente vai falando, mas não tem, né? E eu sei que no fim das contas, né, eu comecei a me interessar por escrever, eu estou narrando tudo isso para chegar na escrita, Uhum. como você pediu, né? Mas eu me interessava muito por esse universo não de escrever, mas de contar a história, de falar Sim. de onde surgiam essas, o que motivava o indivíduo a desbravar os bits e criar um jogo, né?
E aí eu fui fazer uma especialização de mídias interativas, né? E aí o resultado disso foi um documento que nunca virou livro, que era uma leitura um pouco dessa questão artística, cultural e socioeducativa do game como Uhum. expressão, né? E aí eu comecei a fazer um blog, né? Que chamava Retro Games Brasil, porque eu queria falar sobre videogame, mas falei, bicho, o que eu vou falar? Né? Eu não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de conectar, falar com a pessoa do outro lado Uhum. da conexão, de qualquer parte do planeta, transformar isso num material e depois poder depositar isso num repositório digital para as pessoas ouvirem ou assistirem, Haja ou pegar esse internet. material né? É tudo muito incipiente nesse sentido, né? Aí eu comecei a escrever e aí, como eu não tinha essa facilidade de entrevistar as pessoas, né? O que eu fazia? Eu entrava na internet, e a internet já existia, claro, né? Já era, Uhum. né, esse programa, né? E aí eu pegava, por exemplo, Pac-Man, né? Eu entrava na internet e eu puxava todas as entrevistas que eu encontrasse sobre Pac-Man, né? E que não estavam em português, né? Tudo que eu achasse. Então, eu baixava, sei lá, 30 entrevistas do criador do Pac-Man, né? E de outros jogos, eu estou usando o Pac-Man como um exemplo, né? E aí eu ia lendo essas entrevistas, olha que coisa de alucinada, né? Eu ia lendo essas entrevistas, ia pegando os trechos mais bacanas dessas entrevistas, né? Que eram informações que você não encontrava nas revistas aqui no Brasil, né? E aí eu produzi esses textos, né, para esse meu blog que era o Retro Games Brasil, né. Eu fiz vários desses textos, eu tenho texto que nunca acabei, está até hoje guardado, Uhum. né. Eu tenho bastante desses arquivos, dessas entrevistas guardados. Isso é uma fonte muito rica para mim, porque muitas dessas páginas não existem mais hoje na internet, 20 anos depois, né. Mas eu fiz o tal do Retro Games Brasil e comecei, fiquei escrevendo e fiquei postando. Algumas coisas eram bobagens que eu achava na internet, achava divertidas, né? Outras eram esses textos. E isso vai te lapidando, embora eu não fosse um jornalista de informação, né? O Érico Veríssimo diz que quem gosta de escrever precisa saber ler, né? Sim, Porque quem lê sabe escrever, exato. né? E eu acho razão, porque esse ato dessa nerdice desde sempre, de ler quadrinhos, de ler ficção científica, né, e de jogar RPG, que eu já jogava RPG na época, né, Uhum. isso te municia com um cabedal, talvez com um vocabulário, né, e depois a fluência narrativa vai vindo com o tempo, né. O fato de eu comecei a escrever, né, aí teve um cara que foi meu professor nessa especialização, né, que era o Roger Tavares, ele não está mais no Brasil hoje, e ele tinha, na defesa de mestrado e doutorado dele, ele tinha cunhado um termo chamado game cultura, né, que era exatamente a expressão dos jogos digitais como uma forma cultural e artística. Né. Eu achava aquilo sensacional, exatamente. E aí o Roger criou um site chamado Game Cultura, e ele me chamou, bicho, então, pô, você tem um blog bacana, você não quer escrever para mim? Eu falei, professor, doutor, para com isso, quem sou eu, né? Imagina, né? Ele, não, seu texto é bacana. De novo, olha que engraçado. De Ah, novo, alguém falou assim: olha, o que você faz é bom, né? uhum. A gente aqui não bota fé, né? Mas eu comecei a escrever para o Game Cultura, né? Aí eu tinha um pessoal do Blogame, né? O Blogame era um site que falava sobre jogos digitais, que gostou. Mas, meu, você não quer escrever para a gente? Né? Fui escrever para o Blogame, né? E aí já eram textos mais jornalísticos. Então, você vai falar, sei lá, do novo jogo do Exterminador do Futuro, né? E era uma coisa mais jornalística, não era a minha pegada, mas você vai. Enfim, foi indo. Aí tinha um portal chamado Geek, né? Que era o geek.com.br, Uhum. que era uma revista que tinha também um site atrelado. Aí a revista acabou, ficou só o site. E aí eu consegui participar da equipe de redatores da Geek. Depois fui participando de outros projetos, né? E isso vai te dando uma cancha. Você começa a descobrir que você não pode manter certos vícios de escrita narrativa. Sim. Você começa a perceber que você tem que ter um formato mais técnico, né? Você começa a entender aquele 5W, né? O onde, por quê, como, quem, Uhum. quando, né? E você vai pegando o jeitão da coisa, né? Eu sei que eu fui sendo formado jornalista a partir da escrita ao longo dos anos, né? Quando foi em 2000
2012, eu comecei a escrever para o GameStorming. O GameStorming era um site que falava tecnicamente sobre videogame, né? Então, eles tinham muitos textos falando sobre desenvolvimento de jogos, ferramentas para design de games e outras coisas do gênero. Eu participei do time de redação do GameStorming, né? Aí depois eu acabei virando o editor do GameStorming por um tempo. Depois o GameStorming acabou, porque ele era ligado a um estúdio de games, né? E aí o estúdio passou por problemas, sei que acabou o GameStorming, eu criei o meu próprio site, né? E logo na sequência, e eu, assim, tem o site, você faz o que você quiser nele, né? Não Sim. tem, né? Embora eu já tivesse um pouco dessa fluidez narrativa jornalística, mas é o teu negócio ali, né? E aí tinha o pessoal do Catraca Livre, é um site bem conhecido no Brasil, né? Sim. E o Catraca tinha criado uma coisa chamada Rede Catraca, né? A Rede Catraca fazia o quê? Ela angariava vários sites, né, de vários temas correlatos, né, para você acessar através da página do Catraca Livre, né? E aí um amigo meu me chamou um dia e falou assim, cara, o Catraca Livre não fala sobre games, né? Não tá no escopo jornalístico deles, mas eles querem ter dentro da Rede Catraca um site sobre games. Você não quer montar um site com a gente? Né? Aí eu e mais algumas pessoas montamos lá um grupo e fizemos o Drops de Jogos, né? O Drops de Jogos ficou 8 anos e meio presente, ele ainda está ativo, né? Uhum. Eu sei que ao longo do tempo as pessoas foram saindo, porque, enfim, é muita gente para tocar um site também, que é uma coisa que não dá dinheiro, pelo menos no Sim. começo, assim, né? É muito empenho sem retorno financeiro. As pessoas têm lá seus ganha-pãos, né? E foram correr atrás dos seus afazeres, de fechar a conta no fim do mês, né? E aí foi saindo gente, ficamos só eu, Pedro Zambarda, né? Ficamos como sócio Drops. Eu estava como sócio até o final de setembro agora, né? Aí eu me desliguei um pouquinho antes da BGS, me desliguei do Drops, né? E eu achei que eu não ia mais fazer jornalismo de games, nem nada, né? E aí foi curioso, porque tem uns rapazes que eram nossos parceiros, né? Com que a gente dividia algumas mídias, fazia algumas coisas, fazia reportagem junto na BGS também, né? Uhum. Que era o pessoal do UC Gamers. A UC Gamers era a União Cearense de Gamers, né? Os caras são lá de Fortaleza, são caras sensacionais, divertidíssimos, né? E aí enfim, eu saí do site, eu achei que eu não ia mais escrever sobre games, né? Não ia na BGS, que acabou de acontecer, né? E aí, conversando com o Ezequiel, que é um dos responsáveis por esse site, né? Ele falou, rapaz, você não vai na BGS? Né? Não é possível isso, não, né? Vamos dar um jeito. E aí ele conseguiu. Ele falou assim, você vai com a gente pela seguimento? Eu vou, né? Eu sei que eu fui com eles, a gente fez a cobertura lá da Brasil Game Show. E agora a gente está fazendo, eu estou falando da UC Games, por quê? Porque a gente está fazendo agora uma migração, né? Porque é um site que ele é atrelado a um monte de outras possibilidades e mídias, né? Mas que é muito localizado, né? Uma coisa regional, né? E a gente está transformando isso agora no Quebrando o Controle, que era o nome de um canal de vídeo que eles têm, né? Que agora está se transformando isso no nome do próprio site. Então, o UC Gamers está migrando, está virando, de fato, um portal jornalístico ligado a jogos das suas várias expressões, né? E eu estou como colaborador deles agora, então estou muito feliz, porque eu realmente achei que eu ia parar de escrever sobre isso. Falar, cara, puxa, eu estou há 15 anos fazendo esse negócio, né? E é uma coisa que você faz, muitas vezes, pela paixão, assim, porque eu não consigo me dedicar exclusivamente a ser o jornalista de games. Embora eu coloque todo dia notícia no ar, e às vezes são 5, às vezes são 10, às vezes são 15 notas que a gente coloca por dia, né? Você não consegue ter tempo de fazer uma entrevista caprichada, colocar uma coisa que você vai dedicar tempo, fazer um canal que todo dia tem novidade, que as pessoas começam a acessar e que começa a virar um veículo chamativo, que, portanto, tem retorno financeiro também, né? Aí você fala, eu vou continuar com a minha vidinha e deixa o jornalismo de games para lá, né? Mas o jornalismo de games não me deixou. Então eu estou junto com o pessoal agora do Quebrando o Controle, né? Eu imagino que em torno agora de novembro a dezembro, eu diria que antes das festas de fim de ano, né? O portal passa ao seu nome agora oficial de Quebrando o Controle, e a gente já está produzindo material. Todo santo dia tem coisa nova no Quebrando o Controle. A gente pegou, por exemplo, muita entrevista que a gente fez na BGS, especialmente na Avenida Indie, porque era uma das especialidades que eu tinha como jornalista de games, era falar de desenvolvimento nacional de jogos, desde sempre, assim, né?
E, cara, sem brincadeira, da BGS para cá, eu acho que eu já coloquei umas 20 entrevistas em vídeo que a gente montou nesse período, né? Que já estão lá, né? E tem mais material, que não acaba. Aí você vai encontrando as pessoas, essa coisa cara de pau que eu te falei no começo, e fala assim, cadê Uhum. o seu responsável pelo marketing aqui, né? Cadê o seu mídia, né? E você vai conversando com os caras e vai trazendo, né? E é muito gostoso, porque às vezes os caras falam assim, nossa, uma vez o Nolan Bushnell me falou isso, né? Que prazer ter falado do Nolan Bushnell, né? Ele falou assim, ninguém nunca me fez uma pergunta como essa. Podia até ser mentira, né? Uhum. Mas o fato de ele ter falado isso foi tão gostoso. Sim. Então é isso, a gente está escrevendo e está se aperfeiçoando todo dia, né? A gente erra muito, né? E se corrige o tempo todo, né? Uhum. Escrever é realmente um prazer, assim, cara. Eu Enfim. tô atualmente numa jornada, né? Porque eu tô tentando, de alguma maneira, eu almejo algum dia ter um trabalho nessa área, né? Eu Sei. fiz um estágio, mais ou menos ali por volta de 2020 até início de 2022, onde eu trabalhei em um portal de notícias, escrevendo notícias, fazendo reportagens, fazendo análises de Sei. jogos, tanto que até hoje eu faço colaborações para esse site com análises de jogos que eu recebo de Que desenvolvedores. legal, que legal. Mas assim, eu ainda não cheguei num ponto que eu, tipo, eu falo, pô, tô trabalhando com isso. Eu tô trabalhando no segmento do jornalismo, mas ainda num segmento muito distante do que eu gosto, Sei. sabe? E enquanto isso, manter aqui o podcast. Espero algum dia eu conseguir, né? Eu tento todo momento mostrar meu trabalho pra também, em algum momento, chegar lá. O jornalismo, de modo geral, né? Ele é muito difícil, assim, né? Uma peneira muito Sim. cruel, né? E o jornalismo de games, que é um segmento, né? Embora os games sejam a grande mídia que Uhum. conquista milhões e lá, né? É um segmento que, assim, o cara, ele trabalha muito, ele é mal pago, né? Sim. No Brasil, a coisa mais fácil de encontrar é alguém mal pago em qualquer área, e nos games não é diferente, né? Mas é muito difícil encontrar. Então você tem, sei lá, por exemplo, um Pablo Miyazawa, que ainda Porra. é ligado ao universo dos jogos, assim, mas o cara foi virar editor da Rolling Stones, assim, o cara foi enveredar por outros caminhos, né? Virou autor de livro, né? Ele foi da Herói também, da. Foi da Herói, começou nas antigas, né? Ele já veio aqui. Ah, que legal, né? Eu entrevistei ele. O cara que tem Então, muita história. Essa galera dessas revistas, tanto a galera da Herói, a galera da Ultra Jovem. Tô aí tentando trazer o Peixoto da Anime X, né? Que eu encontrei que lá na legal, hein, cara? BGS. Ma- Só alto calibre aí também, hein? a gente tenta aí, né? Mas é aquilo, cara. Vamos fazendo aí um trabalho, quem sabe uma hora, né? Pois é, mas eu acho importante perseverar. E eu entendo, né, que há muito o que fazer. Eu estava conversando com o Kleber Marques, da Warp Zone, Uhum. lá no Retrocon? oh, meu Deus. Não foi na Retrocon, foi no que teve agora aqui, que é o Canal 3 Expo, né? Uhum. Que foi agora, no finalzinho de outubro, né? Dias 28 e 29, né? Encontrei com o Kleber lá, eu conheço o Kleber há bastante tempo desse meio também, né? Ele tem um entusiasmo, rapaz, o tempo todo, né? E foi tão gostoso falar com ele, porque ele falou assim, não, cara, vamos ver alguma coisa de fazer junto, porque ele sabe dessa minha vertente de ficar garimpando informações dos desenvolvedores, né? Eu fazia isso com os internacionais pelas entrevistas já realizadas, hoje faço isso com os nacionais através dos bate-papos, né? Vamos fazer alguma coisa junto, porque ele sabe que a gente tem muito o que falar, Uhum. especialmente no desenvolvimento nacional de jogos, né? E não quer parar assim, né? Então eu acho que assim serão poucas as pessoas que ficarão milionárias com o que a gente faz, né? Ah, sim. Mas todas elas terão muito prazer no que estão fazendo. E a questão, tipo, não é nem, tipo, ganhar milhões de dinheiro, né? É você, sei lá, chegar a um ponto que você fala, pô, eu me mantenho com isso. Ninguém vai recusar milhões, eu tenho certeza. Ah, não, certeza, com certeza. Mas não é a Se eu realidade. conseguir pagar a conta, já tá bom, né? Exatamente. Esse é que é o principal, assim, tipo, o que a gente tenta, É, né? Chegar a um ponto que você fique estabilizado com isso. É o que a gente quer. é verdade. Não é um segmento que vai dar dinheiro. Isso aí a gente escuta desde o começo da faculdade. Eu lembro Não, que eu mas escutei isso. sim e não, viu, Alfredo? Sim e não, porque, por exemplo, eu estou escrevendo uma obra agora, né? Antes de sair do Drops de Jogos, eu comecei a escrever
uns artigos, né, porque como eu venho dessa área cultural, dessa área artística, né, para mim é natural querer juntar esses polos, né, e aí em algum momento eu já tinha lido muito sobre game art, que é uma vertente da arte que se apropria Uhum. das estruturas dinâmicas, mecânicas, conceitos, recursos, né, dos jogos digitais, para transformar isso numa vivência imersiva ligado efetivamente às artes, né. E eu comecei a escrever uns textos falando, porque tem muita coisa sobre game art, é um tema muito pouco conhecido, Uhum. especialmente no Brasil, né? E fiz, então, quando eu cheguei, acho que do 10º texto sobre game art, não tinha acabado ainda o assunto, né? O Alan Carvalho, que é professor lá da FATEC de Carapicuíba, né? Eu já fiz várias palestras com a FATEC, é sempre gostoso e sempre me sinto muito bem recebido, né? Ele falou, cara, você não quer falar sobre esses textos de game art que você está falando? Eu nunca imaginei que a game art seria um tema interessante para jovens que estão cursando desenvolvimento de jogos. Mas é legal o olhar do profissional educacional, né? Falou assim, olha, isso é um outro campo para abrir os olhos da garotada, Uhum. né? Eu fui lá fazer a palestra. Então, juntei um pouco daqueles textos todos que eu já tinha, montei uma apresentação visual. Eu adoro fazer apresentação com PowerPoint, adoro mostrar as Uhum. imagens dessas coisas, né? Eu tenho várias palestras que eu já coloquei lá no SlideShare, que são de ocasiões anteriores e palestras que eu fiz, né? E aí fiz a apresentação, né? Quando terminou a apresentação, conversando com ela, ele falou assim, cara, por que você não escreve um livro sobre isso? Mas, cara, né? Falei, não tem literatura no Brasil. Você acha isso bastante, como eu fiz, né? Juntar um monte de referência internacional, né? Mas você não acha no Brasil. E, óbvio, a maioria dos jovens no Brasil, né? Tem uma dificuldade com idiomas internacionais, a começar do idioma inglês, né? Sim. E nunca tem me ocorrido isso. Eu estou escrevendo, né? Já sei que não será o meu único livro sobre isso, porque eu já tenho um outro projeto que eu estou começando também, mas o meu objetivo é tentar acabar a escrita desse livro sobre game art até o final desse ano. Mas por que eu estou falando disso? Não estou nem falando para enaltecer a minha produção, né? O que eu estou falando é que a gente não consegue imaginar por onde vão enveredar esses caminhos, né? Assim, eu não me imaginei escrevendo um livro sobre game art, né? Assim como eu não imaginei o próximo, que já está em início de pesquisa agora, né? Mas o fato é que, à medida que a gente vai vivenciando essas coisas e vai criando, se municiando dessas informações, a gente começa a perceber que existem campos para isso, né? Tem um cara, não sei se você já ouviu na Rádio Eldorado, não sei se pode dar spoiler de outros veículos aqui no seu bate-papo, né? Pode? Mas o cara tem um programa chamado Hora da Vitrola, que tem acho que uns 6 ou 7 anos de existência, né? Que é um cara que era músico de rock mesmo, né? E apaixonado por música para além do rock, né? E ele começou a falar dessas referências dele, né? E aconteceu de um dia ele ser chamado pela Eldorado para fazer esse programa, né? E assim, você vê que é uma pesquisa pessoal, né? Que encanta milhões, porque quando ele puxa lá falando da banda britânica dos anos 60 que copiava os Beatles e que você nunca ouviu falar e que o som é genial, né? Tem um garimpo ali para juntar essas coisas, né? Então eu tenho certeza, ele também não imaginou que o que ele começou a produzir pela paixão relacionada à história da música desde sempre, né? Ia se transformar num programa que ia ser o carro-chefe do que ele faz hoje. Ele não é só um cara contratado pelo Eldorado para falar sobre isso. Ele é um cara premiado pelo que faz, né? Então, eu acho que assim, a gente começa a fazer essas coisas, porque você começou o seu podcast aqui, o Spidercast, né? Você não sabe amanhã onde vai chegar. Né? Sim. E isso é que é a parte fascinante da coisa, né? A gente nunca sabe o que que vai acontecer, se vai dar certo, se a gente vai estar, tipo, eu não posso dizer se daqui a um ano eu vou estar continuando com um projeto que a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que que pode acontecer, mas enquanto a gente tiver força, enquanto a gente tiver aí esse gás, a gente continua. É. Sabe, Alfredo, eu fico imaginando que o pobre Dave Filoni, né, devia sofrer o maior bullying da história, porque era um fanático incorrigível sobre Star Wars, que é uma bobagem cotidiana, assim, é cultura pop da mais Uhum. descartável que a gente tem na atualidade, né? E assim, o pai devia falar, o que vai ser do meu filho, né? Ele só desenha e só fala de Star Wars. Aí o cara um dia foi trabalhar na Cartoon Network, né?
E aí depois ele foi convidado, foi fazer lá, sei lá, Samurai Jack e outras coisas, né? E aí um dia, eu falei, vem fazer com a gente aqui um outro negócio chamado Star Wars Rebels, você gosta tanto de Star Wars? Cara, eu vou trabalhar com Star Wars, né? E o cara é diretor na Disney hoje, é conceituadíssimo, ele é uma referência universal na paixão dele, né? Tenho certeza que o pequeno Dave não sabia onde ele ia chegar. Uhum. Ele E nunca é sabe. isso, cara, persistir pelo caminho, né? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu quero primeiro, né, agradecer aqui por você ter reservado esse tempinho pra vir bater esse papo aqui comigo, né? Eu espero que pra ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi pra mim. Foi um privilégio, querido. Até porque gente ególatra como eu adora falar de si mesmo, né? Porra. Não, e, tipo, muita história interessante. E eu tenho certeza que tem mais aí. E que rende aí futuros programas aí. Eu já vou deixar aqui o convite aberto para você retornar em outras edições. Você tá para lançar livro aí, então quando esses livros saírem, vamos fazer um programa aqui falando desses livros aí. Que legal, hein? Que legal. Mas vamos fazer Deixa eu mesmo. contar outra coisa bacana antes da gente terminar. Como eu disse, eu sou um RPGista inveterado há 35 anos, né? E ao longo desse período, né? Quando você é fã de Star Trek, né, você sempre vê quando abre a aventura, vê só assim, diário de bordo, data estelar, blá, 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 né? E aí, no nosso jogo de RPG, eu tenho uma obra, um livro, né, um livro de anotações, que eu chamo de Diário de Bardo, né? Uhum. E os bardos são personagens importantes no universo referencial da fantasia medieval. Né? Sim. E o Diário de Bardo, ele tem 35 anos de histórias de RPG. Algumas histórias são hilárias, algumas são trágicas, né? E eu estou transformando isso também num universo de campanha, né? Que eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu só quero lançar, né? Sim. Tem tanta coisa que a gente viveu ali que foi tão bacana. Eu estava falando agora há pouco aqui sobre o Legend of Vox Machina, que o pessoal do Critical Role conseguiu transformar a experiência deles do RPG em uma saga em animação 3D, né? O meu objetivo é pegar lá o nosso Diário de Bardo, né? E converter as histórias desse universo criado ao longo dos 35 anos com os meus parceiros de jogo, né? E transformar isso num cenário de campanha e disponibilizar gratuitamente na internet. Meu objetivo é que as pessoas conheçam e joguem. Eu não quero ganhar dinheiro com isso. Pô, que legal. Então tem mais projeto para vir aí ainda. Pode falar um dia só, se quiser, só de RPG. Tem uma diversão garantida aí também, né? Algumas histórias são bem engraçadas, outras são bem bizarras, né? Não, E é isso. combinado. Fica aí o convite aberto aí. Também quando tiver episódio só pra falar de Star Wars, que eu ainda vou fazer no futuro, a gente chama você também. E tem muita coisa pra falar sobre isso aí. E Muito bem, muito bom. pra gente encerrar aqui, onde é que a galera pode acessar o seu trabalho, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais. Enfim, microfone é seu, cara. Muito bem, agradeço mais uma vez, foi um prazer estar aqui no Spidercast. Eu espero que esse bate-papo que a gente teve aqui hoje inspire muita gente a não desistir de si mesmo, a se entender como profissional, se entender como artista, se entender como alguém inserido no mundo e que tem lugar para você no mundo, né? Mas, enfim, você encontra o Cal Tóquio, tudo com K de Kung Fu, né? Você encontra o Cal Tóquio nas redes aí, no Instagram, Facebook, né? Facebook nem entra, tem as redes que eu, né? O X, por exemplo, eu abandonei com o ponto do X, né? Nunca mais entrei, né? Mas eu diria que assim, o Elon Musk merece que eu ignore, né? Com certeza. Ele tá destruindo aquilo ali, cara. Mas você me encontra nas redes como Cal Tóquio, Kaotokio, né? E também encontra textos nossos diariamente no Quebrando o Controle, né? Se você botar Quebrando o Controle aí no seu buscador de preferência, né? Você vai cair ali no canal de vídeo da gente, é o QOC, como a gente chama carinhosamente, né? Você cai no nosso canal de vídeo e, por extensão, vai cair lá no site da UC Gamers, que, como eu disse, ainda não virou oficialmente o Quebrando o Controle, né? E tem material nosso todo dia lá. É um prazer produzir, é um prazer saber que tem gente interessada no que a gente está falando. Porque às vezes você fala mais do mesmo. Assim. Você vai falar, por exemplo, do próximo lançamento
do Star Wars, como a gente acabou de falar aqui, né, o Fallen Order, alguma coisa assim, tem 1 milhão de canais falando igual. Mas você vai, por exemplo, numa BGS e encontra um desenvolvedor e o cara tá fazendo um negócio que é maravilhoso e ninguém ainda falou daquilo. Só porque o cara é um independente, está começando, está ralando. E também nesse sentido, tem algumas histórias que a gente conseguiu transformar em textos que foram lidos, né? E que são muito tocantes. Você vê que algumas pessoas conseguiram fazer a diferença na vida de outras pessoas à medida em que você foi o caminho para fazer com que aquela história dele fosse conhecida pelos outros, né? Então é um prazer. Você procura lá no Quebrando o Controle, vai ter bastante história nossa, né? Bastante história de game design brasileiro. Ou seja, se você está nos ouvindo agora e gosta da ideia de ser um profissional dessa área, essa é uma área em ascensão. É duro ganhar dinheiro com um videogame no Brasil, mas não é impossível. A gente já tem alguns cases de sucesso. A gente tem, por exemplo, lá o Horizon Chase, né? Que ele já não pertence mais ao Brasil hoje, né? Ele já é da Epic Games agora, né? Então as coisas estão existe um mercado aí, né? Tem gente que está vivendo e sobrevivendo de games em décadas no Brasil. Então é muito legal. Leia o Quebrando o Controle. Tem gente muito talentosa trabalhando lá e é um prazer. Se você quiser me procurar pelas redes, me dá um alô, a gente conversa, né? Fala bobagem junto, dá risada. E se estiver aqui em São Paulo, na capital, né? A gente pode tomar uma junto também, que tomar uma sempre é bom. É isso aí, galera. Vocês que nos escutaram até aqui, sigam a gente aí nas plataformas de áudio, Spotify, e também estamos no YouTube. Se inscrevam no canal, deixem seu like, ajude a gente a continuar crescendo. E vocês também podem nos encontrar nas redes sociais. Tem o Contato _ Spider, que é o Instagram onde eu normalmente posto a agenda da semana. Sempre que sai podcast eu posto lá também. E tem o meu Instagram pessoal, que eu também posto coisas do podcast lá, que é o Carvalho _ Alf, né? E é onde vocês também podem conversar comigo, podem trocar ideias, sugerir convidados. Se tiver ao meu alcance eu vou tentar trazer. E é isso, galera. Eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.